días o buenas tardes, amados amigos, Boa tarde aos amáveis amigos presentes. e irmãos aqui Es presentes. para mí una bendición Para mim y privilegio é uma grande bênção estar con e um ustedes grande privilégio estar com en esta vocês ocasión nesta para ocasião, compartir con ustedes unos para momentos compartilharmos alguns momentos de companheirismo de la palabra de em Dios, torno da su palavra programa, de Deus e o seu programa, este tiempo final. correspondente a este tempo final. Quiero felicitar Eu quero felicitar a Miguel, a Miguel, a Ruth, a Ruth por lo que han e estado a Ruth, hablando pelo que estiveram en falando favor de cada uno de ustedes a favor de cada um de vocês a ese negocio com relação a esse negócio da For Life, en el cual no qual obtener beneficios grandes podem obter grandes benefícios. siempre buscamos el bienestar espiritual, el bienestar Sempre económico buscamos o bem-estar espiritual, de o las bem-estar econômico, personas, o bem-estar da saúde das pessoas e também los estudios, o bem-estar para que lleguen nos estudos hasta también la universidad y obtengan para os jovens, su título para que cheguem até a universidade, profesional, todo lo obtenham o seu título profissional, o seu diploma, que más sempre buscando progreso tudo o que ajuda del ser humano. para a paz e o progresso do ser Los humano. negocios ayudan muchísimo. E os negócios Porque pueden estudiar. ajudam Hay muitíssimo, dinero para mandarlos porque a la escuela, a la universidad y así os por el jovens estilo. podem estudar, Y también há dinheiro para mandá-los à escola e à universidade e assim por diante. los Há alimentos, também dinheiro para os para tener alimentos, una mejor alimentación, para obter uma melhor alimentação, para tener bem como la ropa que se necesita, para se obter as roupas necessárias, sapatos e assim por diante, la casa, como agregar para sillas, obter o melhor y tener también las cosas para o lar, para a casa, necesarias que corresponden aumentar a casa a la familia. e também obter as coisas para a casa, Para los que coisas quieren necessárias e que correspondem à família. tuviera más dinero, si ganara más, ayudaría más a la E para aqueles que sempre disseram, tienen la oportunidad se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse mais, de esas oportunidades, eu ajudaria mais a obra. que algunas veces vienen Assim una vez vocês também têm essa en la oportunidade. vida de la persona, Não podemos perder y los que no la aprovechan, estas oportunidades que algumas vezes los aprovecharon, con mejor aparecem casa, la casa uma amiga, vez la na vida das rica, pessoas. y los E os que não aproveitaram depois verão aqueles que aproveitaram com melhores carros, melhores casas, casas bem arrumadas e pintadas, e os seus filhos estudando na universidade, então dizem, eu perdi essa oportunidade. como los que comenzaron E ainda dizem, vou aproveitar agora e começarei. Porém, lograr já não estarão tão adiantados como aqueles que começaram primeiramente. Então tem que lutar mais para conseguir alcançar más difícil. aquilo que os outros que começaram primeiro. E o que é mais difícil. Es Portanto, importante é importante esas oportunidades essas oportunidades de cada persona na vida de cada pessoa. que surgen. Oportunidades que surgem. Siempre en la vida de cada persona surgen E sempre esas oportunidades. surgem Entonces, essas oportunidades na vida de cada pessoa. que progresan. Os que Los que la as pierden aproveitam, se vocês quedan veem en la que misma forma cada día, progridem. subiendo de precio, E aqueles que les perdem hace más difícil ficarão na mesma forma a cada dia. es bueno hacer como E as que coisas Hebreos nos estão dice, subindo de preço. porque E ellos cada saben de dia qué están hablando. se faz mais difícil para se viver. Y la Assim Biblia que nos é bom habla fazer como Miguel e Ruth que Dios del poder nos de Dios disseram, da porque vida. eles sabem o que estão dizendo. Es un poder A Bíblia, ela nos fala que Deus
dá o poder de fazer as riquezas. Portanto, de su poder. é um poder no qual tem que se conhecer o mecanismo desse poder. Unos frijoles Como para buenos fazer con una carne um feijão deshilada, como se com uma trata. carne desfiada, Hay que conocer la seria uma feijoada. Tem que se conhecer a forma. forma. Y para hacer E também, para se fazer riquezas, también una fórmula, há também uma fórmula bíblica la cual, que, si se usa, se a utiliza, funciona. funciona. Y si la persona es E un se a creyente pessoa en é um Dios, crente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vean, Dios vejam bem, está comprometido Deus está comprometido en cumplir lo que él em dice. cumprir o que ele Si disse. no hace como Dios dice que debemos hacer. Se faz Esto como está, por Deus ejemplo, disse Deuteronomio, que devemos fazer. Deuteronomio, Isso está aqui no livro de Deuteronômio. no sé si el capítulo 29, 28, 8, Está no 18, capítulo 8, versículo 18. dice, E diz assim: si no, Antes acuérdate de Jehová tu Dios, te lembrarás do Senhor teu porque Él te Deus, da el poder que Ele é o que te dá hacer força las riquezas, para adquirires riqueza, confirmar su pacto para que juró confirmar o seu a tus pacto padres, que jurou a teus pais, como en este día. como se vê neste dia. Ahí tenemos la promesa. Aqui nós temos a promessa do Senhor. El resto le corresponde a usted y a mí. O restante corresponde a você e a Y mim. por cuanto la meta es E porquanto a meta trabajar más en la obra, é trabalhar mais na obra, es una meta buena. é uma boa meta. Y ahí mismo se beneficia. E aí mesmo, os nossos filhos se beneficiam, bem como a nossa família, bendición sob de Dios. a bênção de Deus. Y ahora leemos en E leiamos esto que he dicho es isto que eu disse, mi comentario con é o meu comentário a lo que Miguel y Ruth com relação ao que Miguel e Ruth disseram. 100% E eu estou 100% de acordo a lo que han hablado Miguel ao que Miguel y Ruth, e Ruth y también Ruth. e também a outra Ruth falaram. Efesios capítulo Leiamos na carta aos Efésios, 5, no capítulo 5, verso 13. nos versículos 13 até o 20, onde nos diz: Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. aprovechando bien el tiempo. Aproveitando bem Nos queda. o tempo que nos resta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Sin algún tiempo Se, puede decir, em algum tempo, se pôde dizer estamos al final del tiempo que estamos no final do tempo, en nuestro tiempo. é no nosso tempo. Aunque el apóstol San Pablo Embora o apóstolo São Paulo dissesse que estábamos en los días postreros. que estávamos nos últimos dias. Porém, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e também no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 14 ao 29, nós podemos ver o porquê eles diziam que estavam nos últimos dias. É que os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios. E os últimos milênios são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. Mas nenhum deles podia dizer naquele tempo, estamos no último dia. É porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. E o quinto milênio são 1000 anos. O sexto milênio são 1000 anos também. E o sétimo milênio também são 1000 anos. Que para Deus e diante de Deus são somente 3 dias. O próprio Senhor Jesus Cristo também, no capítulo 6 de São João, versículos 39 ao 40. E também, desde o versículo 41 ao 58, nos fala da ressurreição que Cristo realizará para todos os crentes nele que morreram fisicamente. Ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. Ele já estabeleceu em qual dos dias diante de Deus, em qual dos últimos dias diante de Deus, ele realizará a ressurreição dos crentes nele, que morreram em tempos passados, e dos nossos que também morreram. E aqueles que estiverem vivos, ele os transformará. Ele diz que será para o último dia. E somente as pessoas crentes em Cristo deste tempo é que podem dizer, estamos vivendo no último dia. Pessoa alguma das eras passadas podia dizer assim, exceto quem? Nós. E mesmo nos tempos passados, desde os dias dos apóstolos, estavam esperando a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo. Mas vejam bem, o número dos crentes em Cristo que seriam ressuscitados era tão grande que não se podia realizar lá no tempo de São Paulo e de São Pedro, porque seria um grupo muito pequeno que estaria no livro da vida do Cordeiro. E depois, se eram mais, já não poderiam ser manifestados na terra, porque já seria fechado o ciclo divino do recolhimento dos escolhidos, e então se realizaria o rapto e aí da ceia das bodas do Cordeiro há 2000 anos atrás. Porém, eles tinham que esperar até que entrasse, até os últimos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Eles tinham que esperar por nós e tinham que estar esperando aqueles que partiram, esperando lá no paraíso. Cada grupo de cada era com seu mensageiro estão no paraíso. E quando o reverendo William Branham esteve no paraíso, antes de partir
definitivamente para lá, ele se encontrou com todos os crentes que Deus lhe havia dado e que tinham recebido a palavra, a mensagem que Deus lhe deu para o povo. Ele não disse que viu ali os crentes de outras eras. Cada mensageiro com seu grupo, como se estivessem como uma nação. Deus. E quem sabe se esta dimensão esteja direta sobre essa nação que corresponda ao mensageiro, porque Abraão estava buscando uma cidade com fundamento, a cidade de Deus, e a buscava porque ele a viu em visão, porém estava sobre ele. Vejam, o reverendo Lembrana, quando foi ao paraíso, ele olhava e via o seu corpo físico na cama. Ou seja, que ele estava sobre a sua casa, porém mais acima, no espaço de 12 pés acima. Então vejam como provavelmente cada era, os de cada era estão com o seu mensageiro, provavelmente sobre a nação onde cada era ocorreu. E por nós, a nós então corresponderia, vocês já sabem, já a parte do Ocidente. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E como se despertará dentre os mortos uma pessoa? Quando São Paulo estava falando a pessoas que estavam vivas e disse-lhes: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele estava dizendo que estavam mortas, estando vivas. É que o ser humano, desde a sua queda no Jardim do Éden, morreu. Deus disse: no dia em que comas, morrerás. Eles comeram e continuaram vivendo, mas eles morreram para a vida eterna e, consequentemente, perderam a vida eterna. Somente lhes restou uma vida temporária, que é a herança que nós recebemos de Adão e Eva. Uma vida temporária, mas uma vida boa, porque nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna. Despertar para a vida eterna, ao ouvirmos a pregação do Evangelho de Cristo e ao recebê-lo como nosso Salvador, porque Ele é o Salvador, Ele é o Redentor que nos resgata e que nos transporta do reino das trevas, desse reino de mortais e, consequentemente, desse reino das trevas, do reino do príncipe das trevas, e nos coloca no seu reino de vida eterna, no reino do Filho de Deus, no reino de Deus e, consequentemente, no reino de luz, do qual Jesus Cristo é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Assim, podemos ver o porquê se prega o Evangelho de Cristo. É para despertar os mortos, aqueles que estão mortos para a vida eterna, para que eles vivam eternamente, para despertá-los para a vida eterna. E assim, serem parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é essa raça com vida eterna que Deus está criando. Quando as pessoas o recebem como Salvador, elas já recebem a vida eterna. Já obtiveram a redenção espiritual, a redenção da alma. Portanto, recebem o Espírito de Cristo.
recebem esse espírito angelical. Ya E então, tienen la primera já parte, tem a primeira parte, que é que es la parte a espiritual. parte espiritual. Tienen la adopción Tem espiritual, a adoção espiritual ya tienen vida e já eterna. tem vida Su eterna. cuerpo físico, Mas o seu corpo físico, literalmente, ainda não tem vida eterna. Porque essa parte física, a pessoa receberá na ressurreição dos mortos em Cristo com corpos glorificados e com a transformação dos que estiverem vivos. Porém, potencialmente, seu corpo já tem vida eterna. Já tem potencialmente. Por isso, embora morra fisicamente, ressuscitará num corpo glorificado, se morreu fisicamente. E se estiver viva, será transformada. Os átomos do seu corpo serão transformados em átomos eternos, para viver com Cristo num corpo semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Enquanto nós estamos nesses corpos, é que nós fazemos tesouros no céu, com esforço, mas com a bênção do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. É estando nesses corpos em que nós estamos que estaremos trabalhando na obra e na vinha do Senhor. Quando já estivermos transformados, qualquer pessoa poderá fazer tudo o que ela fez em sua vida, poderá fazer isso num só dia. Porém, isso já não será para recompensa, já será como parte daquilo que nos corresponde a realizar no programa divino, quando já tivermos o nosso corpo glorificado. Mas o que é para recompensa é o que nós trabalhamos estando aqui nesses corpos, onde temos de ser valentes, de sermos esforçados e estarmos cheios de amor divino em nossa alma, amando Cristo com toda a nossa alma e trabalhando por Cristo na sua obra. E poder dizer como Cristo disse: me convém estar nos negócios do meu Pai. E quais eram os negócios do Pai? Trabalhar no cumprimento do que Deus havia prometido para aquele tempo. E quais são os negócios do Senhor Jesus Cristo? São os negócios da obra de Cristo na sua igreja e por meio da sua igreja, onde cada crente em Cristo trabalha de acordo ao que Deus prometeu para cada tempo na sua igreja e através dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, por meio do seu Espírito, vai cumprindo cada promessa correspondente a cada etapa da sua igreja. Para esse tempo, assim como em cada tempo, o mensageiro e o grupo de cada era podiam dizer: estamos trabalhando nos negócios do Senhor Jesus Cristo. E nos convém estar neles como ativos, trabalhando naquilo que corresponde a cada era. E para nós, trabalhando no que corresponde para esse tempo. Nos foi dito que Ele nos dará a conhecer as coisas que correspondem ao nosso tempo. E nos são dadas a conhecer, e nos é dado a conhecer como trabalhar para que essas promessas se cumpram. Por exemplo, no tempo de Noé, ele foi um crente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E crente em tudo que Deus havia prometido. Ele estava pregando, assim como Enoque e todos os que o antecederam. E falavam do juízo divino que viria.
Noé trabajó en la obra del Señor, trabalhou na obra do Senhor, que vendría ese juicio pregando que viria esse juízo divino, tiempo, que já era o tempo, divino para ese juicio o ciclo divino para esse juízo divino. divino, una forma de escapar. Porém, Y Noé que havia uma forma de escapar. divina, ¿cuál era? E Noé sabia, por revelação divina, qual Construyendo un arca que era a forma de escapar desse juízo. y Era trabajando construindo esa uma arca que Deus lhe mostrou. E trabalhando nessa arca, ele podia dizer: en los negocios de mi Dios. me convém estar Conviene estar el día nos negócios do meu Deus. construir un arca, y eso es lo que estoy haciendo. Ele me disse para construir uma arca. E é isso que eu estou fazendo. Que construir Como Moisés, Deus lhe disse que construísse um tabernáculo. la construcción de ese E tabernáculo, trabalhando nessa construção desse tabernáculo, respaldo del com o apoio do povo, del cual y el do qual e ao qual Deus disse a Moisés: diga-lhes que ofertem para el pueblo, para a construção del tabernáculo. do tabernáculo. Cada persona E cada pessoa ofertando para essa construção estava trabalhando nesse projeto divino. era un proyecto divino. Era um projeto divino para a glória de Deus, onde Deus estaria manifestado Estar bendiciendo. e estaria abençoando o povo. Luego encontramos Depois nós podemos ver a Moisés a Moisés con el grupo de trabajo en com o esta seu grupo de trabalho labor nesse labor tan importante. tão importante. En ese tiempo, la construcción más importante no fueron las pirámides, A construção mais importante naquele tempo ni otras cosas. não foram as pirâmides, nem outras coisas En Egipto, que foram construídas lá no era Egito, lo que estaba siendo construido en el mas desierto. era o que estava sendo construído lá no deserto. E era algo movível Podían llevar que eles podiam levar toda su trayectoria por em el toda a sua trajetória pelo desierto. deserto. Iba Dios E Deus ali ia com eles, con ellos, alumbrándole el camino de lhes noche, iluminando o caminho de noite, haciendo sombra, e durante o dia fazendo sombra para que o povo se cansaba. não se cansasse. ¿Cómo sería eso en el desierto? E como seria isso no deserto? En un desierto, Num deserto, temporada, nesta temporada, a más de 100 grados. deve estar a mais de 100 graus centígrados. Una Aqui sombra na República provoca para Mexicana, todos lados. veja, Y los arbolitos no tienen mucha a sombra. pessoa buscaria uma sombra para todos os lados. Tenemos el recuerdo del caso de Jonás. E as árvores não teriam Pero fue en muita tiempo de sombra. verano, porque Temos buscó y no encontraba una sombra, y Dios a lembrança do caso de Jonas. Seguramente foi um tempo de verão, porque ele buscou e não encontrava uma sombra. E Deus fez com que nascesse uma y esa sombra aboboreira, se metió y no quería salir de ahí. lançou suas ramas, e assim Jonas viu essa sombra. ¿Y quién quiere salir E de ele ahí? se meteu debaixo dela, e não queria sair dali. Nadie. E quem Y el que quer sale sair es porque no le queda otro remedio, tiene que trabajar, da sombra num tempo de verão tener agua, para ficar no sol? Ninguém. para no disar- E aquele que sai é porque porque es peligroso. não tem outro remédio. Tem que trabalhar, porém tem que ter água Después para estaba que muy bravo não con se Dios, desidrate, porque isso é perigoso. pues estaba E Jonas depois estava muito bravo com Deus, la calabacera, por estava el gusano, muito aborrecido porque se comió las hojas, a aboboreira y se morreu, sombra, porque um verme a comeu. Comeu suas folhas y e acabou a sombra para Jonas. aquella calabacera Ficou sem sombra. E aquela aboboreira pueblo de Nínive. estava representando o povo de Nínive. Y ahora encontramos Como também el vemos caso de o Abraham. caso de Abraão. Por lo que se ve, fue tiempo Pelo de que se verano viu, también, foi também um tempo de verão. tiempo de cosecha. O tempo de verão é tempo de colheita. Nínive Abraham colheria o juízo. iba a cosechar Abraão la promesa ia de colher a promessa divina que le había sido dada que lhe tinha sido dada
para o qual apareció Dios, que ele teria um filho, sus arcángeles para o Gabriel y qual Miguel. apareceu Deus com seus arcanjos Gabriel e Miguel. Porque quando Deus vai fazer algo grande aqui na terra, Es el ángel Miguel. aparecem Gabriel, o anjo Gabriel Detrás de Dios. e o anjo Miguel. Eso quiere decir que cuando São Dios os hace algo, anjos da destra de Deus. E isso quer dizer que quando Deus vai fazer algo, eles aparecem. tiempo de Daniel aparecía Quando el arcángel ia fazer algo no tempo de Daniel, Miguel le ayudaba. o anjo Gabriel e o anjo Gabriel Cuando fue a nacer Juan el Bautista, lhes aparecia e ajudava. por Como eso foi es llamado siempre el quando João Batista ia nascer? de Dios, Também apareceu Gabriel. Por isso, con la revelación o divina tenho chamado sempre para darla o anjo profeta de Deus, o anjo com a revelação divina, para dá-la ao mensageiro correspondente, al pueblo o qual a dá a conhecer ao povo y que anuncia e que anuncia eventos os eventos divinos para os quais de la presencia ele é enviado desde a presença de Deus. estar en la presencia de Dios Estar na presença de Deus no céu es estar en el é lugar estar más importante. no lugar mais importante. En los días en que tenía que nacer Juan Nos el dias Bautista, em que João Batista tinha de nascer, les debo lo de Abraham todavía, devo-lhes ainda luego o de Abraão. aparece Me recordem el depois. ángel Gabriel, O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias, que le tocó ofrecer el incienso delante de Dios, allá que en correspondeu oferecer o incenso diante de Deus lá no altar de incenso. y le dice, E este, cuando lo aparece, quando apareceu Zacarías lo ve, le dice, e Zacarias o viu, el ángel, Zacarías no sabía que era el ángel Gabriel, Zacarias não sabia que era o anjo Gabriel. el Porém, dar el incienso ao a lhe la derecha, aparecer no altar de incenso es el ángel à direita, recoge las peticiones, las oraciones del esse é o pueblo, anjo que recolhe os pedidos, as orações do povo e as leva à presença de Deus. O anjo mensageiro, viene con el mensaje de parte de Dios, que veio com a mensagem Zacarías, da parte de Deus para la Zacarias. respuesta de la oración A resposta da oração, repetida, quizás por muchos años, que talvez foi repetida por muitos su anos, esposa Elizabeth, por Zacarias e sua esposa Isabel, pedindo a Deus um filho. y mientras más se tarda la respuesta, E quanto mais grande la tarde bendición. demora a resposta, maior é a bênção. Si cuando empezó a pedir un hijo, Se quando começou a pedir um filho, se o desse, ya a lo mejor o melhor día de muchos años é que já estaria com sería un muitos anos. sacerdote, quizás, E talvez pero seria Dios um lo sacerdote. daría en el tiempo correspondiente. Porém, Deus o Iba a daria ser no el más tempo grande de los correspondente, profetas, porque seria o maior dos era grande profetas. delante de Dios, Será grande diante de Deus vendrá con el e virá com o espírito e virtude de Elias, el ministerio de Elías, o ministério de Elias, tercera ocasión. pela terceira vez. Siempre que Dios se promete Sempre que Deus promete enviar um profeta o el que sea, e mandar Elias ou Moisés ou quem seja, operando el é o mismo, Espírito de Deus em um outro homem operando o mesmo ministério. y le dice a Zacarías, él será grande delante de Dios. E disse para Zacarias que ele será grande diante de Deus. Y le dice Diz que será profeta que convertirá el e diz que corazón converterá o coração de los padres dos a pais los hijos. aos filhos. Y vamos a leerlo aquí. Vamos ler isso diretamente aqui. Capítulo 1, No capítulo 1 de São Lucas, verso 11 en adelante, dice: a partir do versículo 11 em diante.
y se le apareció un ángel del Señor. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Y Zacarías al ver E Zacarias, vendo, le turbou-se, sobrecogió temor e lhe caiu temor. a cualquiera. E isso a qualquer um se passaria a mesma coisa ou pior. Daniel se debilitaba cada vez. Daniel Gabriel le aparecía. ficava debilitado cada vez que o anjo Gabriel lhe aparecia. Pero él le dijo, Zacarías, Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tu oración porque a tua oração foi ouvida. y tu mujer Elizabeth E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. la bendición vendría A bênção hombre que le tenían que viria poner para que no hubiera equivocación. até com o nome Pusiera un nombre que no tendría, que tinham que tuviera lhe nada pôr, para que não houvesse dúvida, e que lhe pusesse um nome que não tivesse nada a ver y tendrás gozo y alegría y muchos com o de los- que ele faria. irán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Económicamente era grande delante Embora de Dios. fosse pobre economicamente, era grande diante de Deus. Ser Porque ser grande grande no es humanamente ser não é grande ser de grande tamaño, humanamente, ni de riquezas. nem no tamanho, Es ser grande nem nas delante de riquezas. Dios. É ser grande diante de Deus e ser um profeta. Lo más grande que una persona Isso puede é o maior que uma pessoa ser, pode porque ser, viene con las dos porque vem com as duas consciências juntas para ser instrumento para de ser Dios o instrumento en de favor Deus del pueblo. a favor do povo. Juan el Bautista João Batista sería grande delante de seria Dios. grande diante de Deus. No beberá vino ni Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Quando Maria saudou Isabel, o menino pulou dentro do ventre de Isabel, a esposa de Zacarias, e ali ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Pensavam que ele não tinha vida, porém, quando ele ouviu a voz da Virgem Maria, é porque no ventre as crianças também escutam. Você imagine bem, se algumas vezes, em alguns lugares, há uma conversa e outra pessoa que está do outro lado da parede se cola o seu ouvido ali, às vezes há outras formas para fazer isso. Não posso lhes dizer para que não façam. Recordem de Sara. Ela estava pendente do que os anjos estavam dizendo para Abraão. Estavam lhe falando do filho prometido, porque o anjo de Deus veio porque o anjo de Deus, onde Deus estava, ele veio com os arcanjos Gabriel e Miguel e disse a Abraão: no próximo ano, como neste tempo, terás o filho. Sara conceberá, ou seja, que seria cumprida a promessa. E lhe foi revelado o tempo, o ano em que nasceria, no próximo ano. E Abraão já tinha 99 anos, e Sara tinha 89 anos. E Sara disse: mas agora, depois que eu já estou bem avançada na idade, eu terei prazer, deleite com meu esposo, que também já está ancião? E Deus, Elohim, lhe disse: por que Sara riu? Porque Sara, isso foi o que ela pensou no seu coração, ela não falou. E recordem que os nossos pensamentos falam mais forte lá no céu do que as nossas palavras. Você falando suavemente, se escuta suavemente. Mas você pensando, é como se você estivesse gritando. E lá no céu,
se escuta os pensamentos dessa forma. E se você escutasse os pensamentos de uma pessoa, os escutaria ao volume máximo. Recordem que cada pessoa prestará contas a Deus pelos seus pensamentos, porque Ele discerne os pensamentos do nosso coração. E Ele pagará a cada um conforme os pensamentos do seu coração. Por isso é que quando vêm pensamentos negativos, se pede perdão a Deus, para que Ele, com o sangue de Cristo, nos limpe de todo pecado, por toda coisa incorreta que temos pensado. Porque o que pensou mal é como se o tivesse feito, porque já o fez no campo espiritual. E potencialmente, é o que fará fisicamente se não pede perdão a Cristo e Cristo o perdoa. E se coloca um pensamento positivo, pensando positivo, se expulsa o pensamento negativo. Quando lhe venha um pensamento negativo, combata-o com pensamento positivo, relacionado ao mesmo que está pensando. Por exemplo, se a pessoa pensa que uma promessa que Deus fez não será cumprida, combata isso pensando: isto que Deus prometeu será cumprido e eu o verei com os meus olhos. E isso expulsará o negativo. Será cumprido porque Deus o prometeu e Ele cumpre o que Ele prometeu. Recordem que Abraão, a ele foi confirmada a promessa do filho prometido, Isaque. Quando Abraão tivesse 100 anos, receberia o filho prometido, e Sara teria 90 anos. Aí há 2 ciclos de jubileu na vida de Abraão. A cada 50 anos. O ano 50 é o ano de jubileu. E Abraão passou o primeiro ano de jubileu quando tinha 50 anos e não vino o livro. Ele foi prometido. E Abraão passou o primeiro ano de jubileu quando tinha 50 anos. E o filho não veio. O filho foi prometido depois do seu primeiro ano de jubileu. Do seu primeiro ano 50. Quando já tinha 75 anos. Depois, quando veio o outro ano de jubileu, o outro ano 50, ou tendría 100 años cuando se cumpliera la promesa. O sea que el cumplimiento de la promesa já tinha 100 anos quando a promessa se cumpriria. Ou seja, que o cumprimento da promessa seria no segundo ano do jubileu. A segunda vinda de Cristo, nós podemos ver que será para o segundo ano do jubileu. Já no primeiro ano de jubileu, há 2000 anos atrás, cumpriu-se a primeira vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo se cumprirá no outro ano de jubileu, que será o ciclo divino que corresponde à era da pedra angular. Esse é o ano de jubileu para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A era de jubileu do ano de jubileu. E a era da pedra angular está refletida no ano de jubileu. Por isso é que a segunda vinda de Cristo não poderia se cumprir em outras eras. É para a era que corresponda ao ano do jubileu da igreja do Senhor Jesus Cristo. Creio que saldei a minha dívida relacionada com relação a Abraão.
se cumple, se repite en la iglesia del Señor Jesucristo. Então vejam como aquele tempo se cumpre e se repete na igreja do Senhor Jesus Cristo. E como Sara riu, talvez parte do cristianismo ria com relação à segunda vinda de Cristo. Porém, é que essa promessa não era para as eras passadas. Algumas pessoas dirão, isso de que virá pela segunda vez, estiveram pregando desde o tempo dos apóstolos. Mas assim tinha que ser. Porém, agora nós vemos que tinha que ser para este tempo final. Abraão sempre tinha de estar dando testemunho da promessa do filho prometido, até que veio a confirmação no final, onde lhe foi dito, no próximo ano, como neste tempo terás o filho prometido. Ou seja, viria no tempo de verão também, porque era calor. Quando os 3 anjos visitaram Abraão, diz que estavam no calor do dia. Abraão estava na porta da sua tenda. Como nós, às vezes, nos paramos à porta da casa ou na janela, onde corre mais o ar, para não sentirmos tanto calor. Abraão, o pai da fé, é tipo e figura de Deus. Isaac é tipo e figura de Cristo. Assim vimos que Deus cumpre o que prometeu. E ele foi aparecendo para Abraão em várias ocasiões, lhe falando dessa promessa. E o Espírito Santo, também por meio dos diferentes mensageiros, esteve falando dessa promessa da segunda vinda de Cristo ao cristianismo. Promessa do Isaac prometido, o filho de Abraão que virá, o Messias. Deus enviou o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias para lhe dar a boa notícia de que enviaria novamente Elias e seria filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima da Virgem Maria. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nos fala de um povo bem disposto, e quando vemos o grupo que seguia João, não era tão grande. E aqueles que foram preparados e que receberam o Messias, também foi um pequeno grupo. O restante ficou com João. João dizia, este é aquele do qual eu disse que aquele que viria depois de mim seria mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. E sem dúvida, seus discípulos, os discípulos de João, nem todos seguiram a Jesus. Porém, todos estavam chamados a seguir a Jesus. Porque quando vem o precursor anunciando que depois dele virá um outro maior,
e que esse será o Messias, pois todo mundo entende que esse profeta, esse precursor, veio preparando o povo não para que ficasse com ele, com João, senão para que recebesse e desse boas-vindas àquele que viria depois dele. João disse: a mim me convém minguar e a ele crescer. E com quem as pessoas devem ficar? Com aquele que vai minguar ou com aquele que convém crescer? Com aquele que convém crescer, com aquele que é o maior, para o qual ele enviou o mensageiro que lhe preparasse o caminho. E depois, no tempo de São Paulo e de São Pedro, os discípulos de João começaram a vir. Em que foram vocês batizados? No batismo de João. Então foi-lhes dito: João batizou com água, dizendo que cresce naquele que viria depois dele. E então foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir lendo aqui. Zacarias então disse ao anjo: como saberei isto? Essa é uma pergunta cheia de dúvidas. Essa pergunta está cheia de dúvidas. Porque ele disse: pois eu já sou velho e minha mulher está avançada na idade. Ou seja, que já tinha passado o tempo de ter filhos. E quando a mulher termina a sua etapa em que ela pode conceber, o seu esposo tem de entender que já terminou o ciclo de ter filhos. Isabel já estava avançada na idade. Zacarias disse que ele era velho. Ele não se lembrou de quando o anjo com seus dois arcanjos, Gabriel e Miguel, apareceram para Abraão. Na primeira vez, Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe apareceu e lhe fez a promessa, e ele creu. E depois, a cada certo tempo, lhe aparecia e confirmava a promessa. E isso lhe fortalecia na fé. Ele não desmaiou em momento algum, senão crendo que aquele que fez a promessa era poderoso para cumpri-la, porque não há nada impossível para Deus. Zacarias pensou que já era impossível. E se não foi impossível para Abraão e Sara, não era impossível para quem o anjo Gabriel estava lhe dizendo que teria um filho. Portanto, a idade do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel não impediria do cumprimento do que estava sendo prometido, mas era a resposta à oração de Zacarias. Ou seja, que ele fez a oração, ele fazia a oração para que Deus lhe desse um filho. E depois não cria quando lhe foi confirmada a promessa com a resposta da parte de Deus. Portanto, lembrem-se de que mesmo que Deus demore em responder a sua oração, Ele a responderá. Ele terá resposta para a sua oração diante de Deus. E quanto mais tarde demore, maior será a bênção. E se lembram de quando Moisés disse que era gago, que não sabia falar bem, que Deus buscasse a quem ele tinha que buscar? Ele disse: envia a quem tens que enviar.
E Deus se aborreceu com Moisés, se irritou com Moisés e lhe concedeu um ajudante, que lhe trouxe problemas também em algumas ocasiões. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então se identificou pelo nome que tinha. Era o mesmo que havia se identificado com o profeta Daniel, o mesmo que aparecia para Daniel, enviado da parte de Deus, para lhe ensinar, lhe dar conhecimento e inteligência das coisas que sucederiam. E a maior parte foram visões, revelações, que o anjo lhe dava no campo político. Porque, pelo que vemos, o anjo Gabriel tem as revelações do campo espiritual e do campo político, bem como trabalha com o anjo Miguel para realizar o que Deus pensou em fazer. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ou seja, que ele traz bênção, mas pode também trazer juízo. E isso ficou demonstrado também no livro do profeta Daniel. Luego, es el mismo que le aparece a la Virgen María más adelante, 6 meses después. Y le da la noticia que ella va a tener un niño. Logo, foi o mesmo que apareceu à Virgem Maria mais adiante, 6 meses após. E lhe deu a notícia de que ela teria um filho e será chamado Filho de Deus, e que lhe ponha por nome Jesus, e que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre Israel, sobre a casa de Israel, para sempre, e seu reino não terá fim. Vejamos se é assim que está aqui. Capítulo 1, versículo 30 em diante de São Lucas. E diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E para aumentar sua fé, veja o que disse o anjo, porque ela perguntou: como será isto? Se ela tinha que fazer algo, como será? E então o anjo lhe explicou. E lhe disse: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Era estéril, e para o cúmulo estava avançada na idade. Veja, ela já era idosa e para o cúmulo era estéril, ou seja, que o problema de Zacarias, o seu esposo, era grande porque não havia podido ter filhos porque ela era estéril. E quando lhe é prometido o menino, disse: é estéril, e para o cúmulo estava avançada na idade.
2 problemas, nada Eso dijo mais. Zacarías. Porém, Deus resolve todos os problemas, porque não há coisa alguma impossível para Deus. E isso disse a Zacarias. Le subió la fe, O anjo disse isso para a Zacarias. tal grado que E a fé de Maria lhe subiu a fé a tal grau, porque nada é impossível porque o anjo lhe para disse, Deus. porque para Deus nada é impossível. No era imposible que su pariente Elizabeth Não era impossível que sua prima Isabel tivesse estéril y avanzada en edad, um filho, y avanzada en edad, y estéril. embora ela fosse estéril No e quiero estava leer. avançada na idade. Ou estava avançada na idade e era estéril. Como se queira ler. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme Disse então a tu Maria, palabra. eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Esas fueron las palabras Estas foram as palavras de fé por la Virgen María. expressadas pela Virgem Maria. Seja feito conforme a tua palavra, Mostrando mostrando que creyó. que ela creu. Tenemos promesas para nuestro E tiempo. nós temos promessas para o nosso tempo. Y en alguna forma E de alguma forma, Dios va a Deus cumplir, as porque no cumprirá, hay nada imposible. porque não há coisa impossível para Deus. Hágase Seja feito conforme conforme a la voluntad del Señor. a vontade do Senhor. Ele ha prometido uma grande Ele catedral. prometeu uma Hágase grande conforme tenda a la catedral, voluntad del Señor. que seja feita conforme a E isso será vontade no do meio da Senhor. igreja do Senhor E isso Cristo. será no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia. Seja feito conforme a vontade do Senhor. Que se necesita mucho dinero para eso. E se necessita muito dinheiro para isso, Hágase conforme Deus o a la proverá. voluntad del Señor. Seja feita conforme a vontade do Senhor. Que Ele faça a provisão de tudo. Ponha em nossas mãos tudo que necessitamos. Se llevará a cabo el cumplimiento de lo que ele prometió. Será Dios E obrando. se realizará o cumprimento do que Ele prometeu. Será Deus atuando por meio de cada um dos crentes nele Se hará conforme e será feito conforme a vontade do Senhor. E aqueles que estarão trabalhando serão os instrumentos de Cristo, tantos que colaboram como aqueles que estão ali, tomando o sol e trabalhando. ¿Qué prefiere usted? O que você prefere? Estar sob o sol Bajo el sol. no tempo de verão? Ou prefere estar O estar trabajando trabalhando lá no seu trabalho el trabajo suyo y algún trabajo e algum trabalho tiempo parcial, de tempo parcial, ganando para ganhando ali para ajudar, respaldar la obra apoiar que se está llevando a obra que está sendo realizada? Todos no caben Todos trabajando não caberiam literalmente en el sitio. para estar literalmente trabalhando ali no lugar. No podría llevar a cabo. Tropeçariam uns com os outros e então não se poderia realizar. Mas todos nós podemos trabalhar, alguns de uma forma econômica, outros Orando, também orando, orando. Ahí todos son orando. orando Aí são todos orando. y aún E mesmo todos colaborando. todos Los colaborando. que están trabajando, Mesmo os que estão trabalhando também estão colaborando. tanto todos Portanto, todos nós, unánimes trabalhando unânimes en lo que fue prometido, no que foi prometido, que Dios que cumplirá Deus cumprirá en medio de su iglesia. no meio da sua igreja no último dia. Fue transportado a reverendo William Branham. O reverendo Lambrana foi transportado a uma grande tenda catedral. Em algum lugar tem que aparecer. Desea E que todos sea os crentes en su desejam continente, que fosse no seu continente. porque Porque sempre, cada etapa da igreja é em um território. Cada mensageiro teria desejado que fosse na sua era e no seu território. Mas tem que ser no território onde o Espírito Santo estiver realizando essa parte do programa divino, essa etapa do programa divino. E E a única etapa
que resta não é a primeira era, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem tampouco na sétima. Esses mensageiros já se foram. Para que se cumprisse na primeira era, tinha que ser no tempo em que São Paulo estava vivo. E assim, também para cada etapa da igreja. E atualmente o que resta é a etapa da era de pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não pode ser noutra etapa, porque as outras etapas já se foram. As outras etapas já tiveram seus mensageiros. E esses mensageiros já terminaram seu ministério na terra. Então tem que ser no tempo do ministério do mensageiro para a era que corresponda ao cumprimento da visão da tenda. E aí não podemos explicar muito. E todos os crentes em Cristo do último dia estarão trabalhando fortemente, arduamente e com fé inquebrantável nesse projeto. E quando se cumpra, todos diremos, valeu a pena trabalhar nesse projeto, como valeu a pena trabalhar no projeto da construção do tabernáculo lá no deserto, apoiando a Moisés. E foi com a ajuda econômica do povo. Por isso foi que Deus deu riqueza ao povo antes de sair do Egito. E as que quiseram desviar, construindo um bezerro de ouro, porque se necessitaria daquele ouro para construir o lugar santíssimo e todas as coisas do lugar santíssimo que tinham que ser de ouro. E vieram outros para tirar o ouro para construir um bezerro de ouro, o qual foi mudar do Deus verdadeiro que libertou o povo da escravidão no Egito, mudar da verdade e do Deus verdadeiro ao paganismo com o bezerro de ouro, que representava a Nimrod, aquele bezerro com chifre da religião pagã estabelecida por Cuxi e seu filho Nimrod. Quer dizer que a construção desse bezerro de ouro significou mais do que algumas pessoas imaginam. Aqueles que construíram o bezerro de ouro estavam mudando de religião, estavam mudando do Deus verdadeiro ao paganismo e, consequentemente, estavam mudando de Deus para o inimigo de Deus. Estavam mudando de reino, do reino de Deus para o reino das trevas. E por isso, vamos deixar isso quietinho, porque deixaremos isso para alguma ocasião. E quem sabe para os judeus. O que significou a construção do bezerro de ouro. E Arão também ficou responsabilizado, porque foi ele quem o construiu com o ouro que o povo tinha, o qual era a riqueza que Deus disse que lhes daria, que sairiam ricos do Egito. E nós temos de saber como usar as riquezas que Deus nos dá para canalizá-las sempre em prol da obra de Deus, para o tempo em que a pessoa vive, e não canalizá-las para as coisas do mundo. Canalizá-las para as coisas do mundo, isso é canalizá-las para o reino das trevas.
Há algumas pessoas que deben tener riquezas, nunca deveriam ter riquezas, porque as pero hay personas usariam que mal. deben ser Mas há multimillonarias, pessoas que devem ser multimilionárias, porque amam a Deus usarían e as correctamente. usariam corretamente. Así pasó en el tiempo de Salomón Assim se también. passou também no Creo que tempo en de el tiempo Salomão. de Moisés, Eu lhes ese disse fue que el no proyecto tempo de físico más Moisés, grande, más aquele foi o importante projeto del mundo físico entero. maior e mais importante do mundo inteiro. Uma casa, um tabernáculo para Deus morar nele. Donde Dios está, Onde Deus está, el Todopoderoso, que é o creador de los Todo-Poderoso, cielos y de la o tierra, Criador dos céus e da terra. es el lugar Esse más é o grande. lugar maior, Ahí está porque aí está el ser más grande, o Dios. ser maior, Deus. Quando Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, essa foi a maior construção, a construção mais importante do mundo inteiro, porque construiu uma casa, um templo para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, onde estava o nome de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo como templo espiritual é o templo espiritual maior, o templo mais importante, a construção mais importante que espiritualmente esteve sendo realizada e que será coroada neste tempo final com a etapa de pedra angular. E Deus porá a pedra angular nessa construção. Com a era da pedra angular e depois também com a vinda da pedra angular, que é Cristo. E no cristianismo, se fizeram muitas construções. No tempo dos apóstolos, por exemplo, lá o aposento alto, que foi o lugar mais importante daqueles dias, porque foi o lugar onde o Espírito Santo veio e batizou as 120 pessoas. E depois continuaram pregando e continuaram vindo mais pessoas a Cristo. E se pensa que este foi o mesmo lugar onde Cristo esteve na última ceia com seus discípulos. Depois, ao longo da história da igreja, nós sabemos que se construíram muitos templos para Cristo estar em Espírito Santo abençoando o seu povo, reunindo o seu povo de era em era, para que estivesse assistindo para louvar a Deus, para oferecer cânticos para Deus, para Cristo, para pregar a palavra e fazer o chamado para que também as pessoas venham aos pés de Cristo, sejam batizadas e que permaneçam perseverando no cristianismo, no Evangelho de Cristo, sendo ensinados para, assim, cada dia, crescer mais espiritualmente. E de todos os templos, que chamam também de igrejas, haverá um templo que será a coroa de todos eles. E foi mostrado para o reverendo William Branham numa visão. Ele o viu e disse que era um edifício. Disse que era uma grande tenda catedral, que era uma tenda ou uma catedral, portanto, uma grande tenda catedral. Essa será a construção de um templo no cristianismo, que será o mais importante de todos, porque aí o reverendo William Branham viu que se pregava o Evangelho e também viu o chamado ao altar e ainda viu os milagres e as maravilhas, viu a coluna de fogo que lhe acompanhava e que estava mais alto, falando com outra pessoa.
que ele não soube quem era. Estava falando com outra pessoa. E depois seguiu até o quarto pequeno de madeira e ali ficou. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também se foi e levou o reverendo William Branham a esse quarto pequeno, onde ele viu as coisas que estariam sucedendo nesse quarto pequeno. E até mesmo viu o nome, escutou o nome, porque ele depois estava buscando esse nome que ele ouviu nesse lugar. O anjo lhe lembrou: te lembras do nome que buscavas quando tiveste a visão, ou seja, a visão da tenda? Quer dizer que aí há um nome muito importante e deve ser o nome do Senhor. E provavelmente o novo nome do Senhor, que ele diz que tem um nome novo. Ou seja, que há uma grande bênção que será manifestada numa grande tenda catedral. E daí essa bênção sairá para as outras nações, através dos satélites, do rádio, da televisão, da imprensa, dos livros e assim por diante. E todo olho poderá ver o que estará se passando no cumprimento da visão da tenda. Porque as comunicações se estendem para todos os países. Essa será a construção do templo mais importante no meio do cristianismo. Aí se cumprirá a terceira etapa. Consequentemente, os trovões estarão falando aí. E os trovões revelam um nome novo e revelam a vinda do Senhor com um nome novo. E será aí onde a fé será dada para sermos transformados e raptados. Todas essas coisas já foram faladas pelo reverendo William Branham. Portanto, em algum lugar do mundo, e deve ser no lugar que corresponda à manifestação de Deus para o último dia. Podem fazer muitas construções de tendas catedrais em todos os países, mas uma delas será a verdadeira e estará no território correto. Se fosse construída no território incorreto, para ali o Espírito Santo, a coluna de fogo, não voaria. É porque há uma quantidade de coisas que envolvem esta promessa. E essas não posso explicá-las por agora. Portanto, temos de estar aproveitando bem o tempo que nos resta, trabalhando em todos os projetos divinos, pregando o Evangelho, trabalhando na obra missionária, para que venham os que faltam por chegar aos pés de Cristo e se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Trabalhando no projeto da construção da grande tenda catedral também. E ainda podemos dizer, depois, nesse projeto, desta construção, que agora podemos ver, eu tenho uma partezinha. Outros poderão dizer, eu tenho uma grande parte, não uma pequena parte, mas uma grande parte. E que Deus permita que todos vocês tenham uma grande parte neste projeto. Aproveitando bem o tempo. O tempo que nos resta, que é muito curto. Lá em Porto Rico, eles estão aproveitando bem o tempo.
horarios, al horario além dos horários, normal de 8 horas, después muchos de ellos se do quedan horário normal de para 8 continuar horas, depois muitos deles ficam ali para continuar oferecendo o seu tempo de trabalho voluntário, quieren que pronto porque amam esse projeto e querem que em breve esteja em pé essa grande tenda catedral allá. que está sendo construída lá em Porto Rico. ¿Y cuántos de ustedes están E trabajando quantos de allá? vocês estão trabalhando lá? Todos ustedes están trabajando Todos allá vocês estão trabalhando lá con com sus oraciones. as suas orações e também com seus aportes. Que Dios les bendiga, Que pero Deus que lhes cada día abençoe les pelo que prospere, estão fazendo e que lhes prospere, les dé más que lhes dê mais, para trabajar más, para que trabalhem mais ampliamente neste projeto, les dé que também lhes dê bien mais más espíritu de oración espírito de oração, para cada día más. para cada dia orar mais, para que Deus abençoe esse projeto, Bendiga a los que están abençoe aos que estão trabalhando lá, trabajando, los libre de que todo Deus peligro, os livre de todo perigo que todo e que tudo salga bien, saia bem, esa construcción que essa salga construção saia perfecta perfeita en la finalización. na sessão final desse projeto. Eso será una obra Isso será uma obra mestra. como la iglesia del Señor Jesucristo como templo espiritual. Assim como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como templo espiritual, é uma obra mestra do Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito, criando e construindo a sua igreja como templo espiritual. Por el cual E por isso, estamos aprovechando bien estamos el tiempo aproveitando que nos bem o tempo que nos resta. Que las bendiciones de Cristo Que as les bênçãos de sean Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nos veremos a las 6 de la tarde, às Dios 6 horas da mediante, tarde, com a ajuda de Deus, continuar. para continuarmos. Continúen pasando una tarde Que feliz, todos llena de continuem bendiciones passando de Cristo. uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês novamente o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, para que finalize a nossa parte. Salir unos momentos de receso E sair para por uns momentos de recesso para el almuerzo que tengan para o almoço ustedes que vocês tenham y luego e em seguida nos veremos nuevamente nos veremos novamente en este mismo lugar aqui nesse mesmo lugar y continuamos platicando. e continuaremos Creo conversando. que les saldé las Creio deudas que que les debía de saudei la historia a de dívida que eu devia a vocês da história de Abraão, la historia de da história de Zacarias, da história da Virgem Maria, que es la de la noche. e agora a dívida que me resta, que é a da noite, com o tema da noite. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Com vocês, o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim. Él siempre se aguanta allá. Ele sempre se mantém ali, porque diz que Lo o que se fala, depois que já terminou, é como uma sobremesa. ya también tuvimos E el nós postre também já tivemos a sobremesa. Portanto, que Deus os abençoe a todos. e guarde a todos. Dios te bendiga, Miguel. Señor te bendiga grandemente. Es un privilegio grande haberte tenido por acá. Amén.